Olá, turma, tudo bem? Hoje iremos estudar o tópico O cinema aprende a falar. Na comparação com artes milenares, como a escultura, a pintura, o teatro, a dança, a música, o cinema ele ainda é uma criança, porque ele tem um pouco mais de um século de existência. E mesmo assim, ele já soma uma série de filmes que são considerados um clássico e que servem de referência ao público e a novos cineastas. O filme Cantando na Chuva é um exemplo disso, porque ele foi lançado em 1952, uma comédia musical, e é muito conhecido por diversas pessoas. O artista, ele canta e dança na chuva, e existem cenas muito marcantes das músicas e da dança, e que ajuda a entender um pouco de como a história do cinema se iniciou. E ela se iniciou no dia 28 de dezembro de 1895, na França, a primeira sessão pública do cinema na história. E ela foi organizada por dois irmãos do campo da fotografia que se chamam Augusto Lumière e Lois Lumière. Eles usaram um aparelho que foi muito recém-criado na época. Aconteceu a primeira sessão pública do cinema da história e ela foi organizada por dois irmãos, Augusto Lumière e Lois Lumière. Eles usaram um aparelho recém-criado na época que projetava imagens, uma sequência de imagens na tela, num espaço, não sei exatamente. Aconteceu, então, a primeira sessão pública do cinema, da história do... Aconteceu, então, Aconteceu a primeira sessão pública do cinema da história e ela foi feita para espectadores Aconteceu, então, a primeira sessão pública do cinema da história e ela foi organizada por dois irmãos, Augusto Lumière e Lois Lumière. Eles utilizaram um aparelho recém-criado que projetava uma sequência de imagens sem sons para espectadores em Paris. E eram, claro, imagens pretas e brancas. Nesse dia, os irmãos exibiram 10 curtas-metragens. E o que é curta-metragem? Curta-metragem é um filme de curta duração. E cada país determina a quantidade mínima, os minutos máximos. Então, nesse dia, os irmãos exibiram 10 curta-metragens. E o que é curta-metragem? Curta-metragem é um filme com uma duração menor, e cada país determina o máximo que deve ter no filme, no curta, de minutos. Por exemplo, aqui no Brasil, são 15, até 15 minutos é considerada uma curta-metragem. De 15 a 70 minutos é considerada uma média-metragem. E passou disso já é uma longa-metragem. Outro ponto que é importante destacar é o termo musical. Musical acontece tanto no teatro como no cinema. E é um momento que os filmes destacam as performances que são cantadas ou dançadas. Então, para concluir a nossa aula, um filme é uma sequência de fotogramas. E o que é o fotogramas? É uma foto.
e no filme são uma sequência de fotos. Vemos em um filme até 24 fotogramas e por isso dá a sensação de movimento. Até mais, turma. Bons estudos. Tchau, tchau.